Afinal, os pets absorvem as energias dos tutores? Seja bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez no canal. Espero que possa ser muita contribuição para a sua relação com o seu pet e para o seu despertar espiritual. Eu sou Laurinda Silva, sou formada em Medicina Veterinária e hoje eu atuo há mais ou menos 5 anos com terapias holísticas, tanto para pets, animais, pessoas. Pets animais, né? A mesma coisa, mas pessoas, ambientes, empresas, de tudo um pouco, integrando os meus estudos da medicina convencional com a medicina veterinária integrativa, né? Junto das terapias holísticas. Então a gente tem uma visão muito mais ampla, né? Inclusive pegando o plano espiritual, mental, emocional, físico, parte de medicina quântica também, né? A gente se aprofunda bastante em várias visões para tratar questões de saúde, questões emocionais, questões mentais, questões de relação entre um pet e tutor, entre pet e outro pet e assim por diante. Seja bem-vindo, espero que eu possa ser bastante contribuição para você. Você que já me segue provavelmente vai ver que eu tô repetindo algumas informações, mas para você que é novo, provavelmente é a primeira vez que alguém te traz a explicação de como que acontece esse adoecimento, né? Essa sobrecarga energética de pegar a energia do tutor para o pet, né? O pet pegar a energia do tutor. Então, já falei algumas vezes aqui no canal, mas existem alguns motivos para isso acontecer. Então, sim, o pet ele pega a energia do tutor, ele puxa a energia do tutor. Mas isso acontece em todas as relações, não é só um animal não humano puxando a energia do animal humano, porque nós somos do reino animal. Isso acontece em tudo, em todas as nossas relações. Por quê? Porque tudo tem espelhamento e nós estamos todos interconectados. Quando olhamos pela visão espiritualista, somos todos um. Então nós viemos lá de cima, né, da consciência primária, que é a fonte primordial suprema que tudo é, que é o Deus Pai e Mãe, Deus a origem de tudo, de todos, Deus onisciente, Deus onipresente. Somos fragmentos dessa consciência que está lá no topo. E aí a gente, que nós somos Deus também, né? Quando estávamos lá sendo pura energia, pura consciência, nos fragmentamos para experienciar nossas próprias criações, né? As manifestações externas. Uma coisa que eu costumo falar agora de um tempo para cá é como que Deus saberia que existe? Seria estando, experienciando e se vendo de forma espelhada, né? Olhando, enxergando o outro, tendo essa visão de terceira pessoa. Então, existe uma lei universalista, né? Uma lei espiritualista universal que se chama Lei do Espelho. Essa Lei do Espelho eu falei um pouquinho ali no vídeo sobre a missão dos pets com os tutores. A missão principal do pet com o tutor, e não só o pet com o tutor, mas todas as nossas relações, é o espelhamento. É o autoconhecimento por meio do espelhamento. Então, se um pet ele puxa a energia do tutor, ele está fazendo isso de forma espelhada. Como assim? Muitas vezes o espelhamento ele não é um espelhamento direto, mas ele está representando algo que está no nosso inconsciente. O que acontece? Existem as questões de missão espiritual, então existem animais que realmente vão puxar a energia do tutor para dar aquela auxiliada naquela pessoa, então às vezes é uma pessoa importante para a espiritualidade e acaba se sobrecarregando muito, e vem um companheiro para ajudar a ser um canal, não é nem puxar a energia para ele e ficar nele, mas ser um canal. Isso é muito comum nos gatos. Só que eu gosto de sempre falar para vocês tomarem cuidado. O seu pet, ele não tem a missão, a obrigação de ficar pegando a sua energia. Você tem que ter um hábito de estar sempre se equilibrando, sempre limpando a sobrecarga, aterrando a sobrecarga. E o gato, ele consegue, ele tem realmente uma autorregulação energética na natureza, no estado natural dele. Um gato que está num apartamento não consegue fazer isso. Porque ele não tem contato com a natureza, ele está em conexão com muitas outras pessoas e animais no mesmo campo, então tem uma sobrecarga energética muito maior e não tem contato com a natureza. Então não consegue aterrar, não consegue servir de canal, ele pega e continua pegando e não tem para onde aterrar essa energia, né? Espalhar essa energia, devolver para a Terra, inclusive, porque muitas energias que nós pegamos é do inconsciente coletivo da Terra, mas também do consciente coletivo da Terra. Então, tudo que é visível, tudo que não é visível, nós estamos todos vivenciando isso de alguma forma, alguns com maior foco, outros com menor foco, né? Então, por exemplo, questão de política, questão musical, questão de
parte econômica, né, mundial. Tem pessoas que dão completo foco para isso, tem pessoas que sabem o que está acontecendo, mas não é o foco delas. Então a gente está sempre tendo essa interferência, porque nós vivemos numa realidade coletiva. Aí tem essa questão espiritual, então, de ter a missão, mas lembrando, não tem a obrigação de puxar a energia do tutor, porque ele está sendo um canal, né, só para dar o suporte nos momentos de maior sobrecarga, considerando que aquela pessoa já está se alinhando, fazendo a própria responsabilidade dela de regular essa sobrecarga. Aí tem outra missão também, que é exatamente a do espelhamento, que é a principal missão, a primeiríssima missão, assim, que tem em todas as relações, que é o autoconhecimento por meio do espelhamento. Então, se é um pet que puxou a energia, ele tem a missão de indicar para mim que aquilo está em mim. Então, por exemplo, o animal que adoece pelo tutor. Uma questão cardíaca, uma questão de câncer, uma questão, muitas vezes, renal, né, problemas no rim, problema na tireoide, às vezes está mostrando que aquela energia está no tutor. Só que aí que está o pulo do gato. O espelhamento, ele só vai acontecer se você também tiver aquela energia. Então, as nossas relações, todas elas espelham alguma coisa do nosso inconsciente ou do nosso consciente para quem já está nessa transformação, nesse despertar, né? De estar presente em tudo, percebendo, estar perceptivo a essas informações invisíveis. Então, o espelhamento de uma doença, por exemplo, cardíaca, ela normalmente está mostrando que tem muita questão do chakra cardíaco que está bloqueado, tem couraças emocionais, tem couraças musculares, tem questão de muita mágoa, muita relação com o passado. E o animal, ele também tem as próprias questões dele. Lembra que eu falei que vai ter o espelhamento se tiver a mesma energia? Se não tiver a mesma energia, não vai ter o espelhamento daquela forma. Pelo menos não de uma forma direta, talvez de uma forma mais indireta. Então, a gente pode seguir, por exemplo, a metafísica do corpo, a linguagem do corpo e tudo mais, só que nada vai tirar a individualidade. Então, a gente tem uma base teórica, só que é diferente de eu pegar e perguntar diretamente para a consciência do corpo do animal o que aquela energia está representando. Se tem missão, se tem questão de karma, apesar que eu já falei de karma aqui também, né, para vocês despertarem em relação a esse assunto. Tem a questão também das missões, tem a questão do espelhamento, né? Tem a questão de o que precisa ser curado. Eu acho que esse é o principal ponto. O que precisa ser curado? O que essa doença está indicando? Não só para o tutor, mas para o pet também. Porque o pet também tem as próprias questões deles. Lembra, ele é uma alma, assim como todos nós. Então, eles estão nesse processo de despertar espiritual, assim como nós. Então, eles também estão retornando à essência, estão lembrando quem são. Alma é alma, não existe separação e a evolução não é linear, como fomos ensinados nessa realidade, como vocês foram ensinados nessa realidade. A evolução não é linear porque o tempo não é linear. É só uma questão de experiência da consciência divina. Onde que a consciência divina quer experienciar agora nesse momento? Onde que a consciência Lauren quer estar nesse momento? Em qual realidade? Em qual corpo? E você pode ir mudando a sua realidade ao longo do tempo da sua vida. Então tem tudo isso que engloba também. E como que a gente trabalha em cima disso, desse adoecimento, desse puxar a energia do tutor? Primeira coisa, o tutor tem que estar sempre se equilibrando, energeticamente falando. Então, o reiki, a reharmonização frequencial, frequência arco-íris. Frequência arco-íris é ótima para isso porque ela limpa e já reorganiza. O reiki também faz um reequilíbrio muito mais rápido. O objetivo do reiki e da frequência arco-íris tem esse objetivo mais direto de reorganizar, reequilibrar. Enquanto a reharmonização frequencial é uma coisa mais profunda, vamos mexer no inconsciente, vamos liberar as memórias do inconsciente. Vamos ressignificar, vamos liberar questões kármicas, questões espirituais, vamos desprogramar, né, padrões mentais, programações mentais, então comportamentos repetitivos, por exemplo, né, tanto em pessoas quanto em animais, questão de despertar sobre si mesmo, de conhecer mais a si mesmo, fortalecer a conexão espiritual. Tem vários motivos para a gente usar a reharmonização, porque a reharmonização ela engloba todos os campos. E a gente pode entrar com a comunicação intuitiva, a gente pode entrar com a mesa quântica do reino animal, que é a que eu mais indico para quando existe essa puxada de energia pelo tutor.
Porque a mesa quântica do reino animal, e não só a mesa quântica do reino animal, mas a mesa PET também, que é uma outra mesa que eu já trabalho há mais tempo, que é inclusive com a egrégora mais de Umbanda, apesar de ser uma mesa de canalização siriana, ela é um pouco mais para casos crônicos, pela minha experiência, né? Eu sinto que ela é para coisas mais pesadas, mais fortes, enquanto a outra mesa é mais para o despertar em si. Então, ambas vão trabalhar essa puxada de energia do pet pelo tutor. Então, aquela questão que o tutor está estressado e o animal estressa também. O animal está ansioso, o pet também fica ansioso. E essa mesa ela vai atuar por um mês. Então, é um mês sob influência de equilíbrio daquela mesa, das energias que foram trabalhadas. E, além disso, as mesas vão estar trazendo clareza. Aonde que você está desequilibrando? O que precisa ser olhado? Que atitudes você precisa ter? Dá para complementar com o tarô, dá para complementar com a comunicação intuitiva, dá para complementar muita coisa ali. E aí na própria mesa você pode perguntar se tem alguma ferramenta que pode ser utilizada. Outra que é muito boa é os florais. Floral de Bach, floral de Saint Germain, para essa questão do pet que fica pegando as energias do tutor. Claro que cada caso é um caso. Muitas vezes, apesar de termos florais que muitas vezes são mais específicos para essas situações, a gente tem que englobar toda a situação. Então, se é uma questão cardíaca, por exemplo, eu já vou entrar, além dessa questão de puxar a energia do tutor, na questão cardíaca também, porque os florais também vão trabalhar. Vou trabalhar a reharmonização frequencial para equilibrar, já vamos direcionar. Qual que é a questão que está sendo desequilibrada? É alguma questão cardíaca, por exemplo? Então vamos direcionar para o coração. E aí a espiritualidade, o próprio superior, a própria consciência da pessoa começa a trazer o que está escondido em relação àquele tema. E do próprio pet também. As câmaras arcturianas, os tratamentos arcturianos fazendo reequilíbrio. E todos os tratamentos que eu trabalho, eu já coloco o pet junto. Ou se é para o pet, eu convido o tutor a participar.